Eu queria tanto evitar, mas não vai dar não. Vambora. Felca, analisando o pastor Mirim do TikTok. Para quem não sabe, o pastor Mirim agora não pode mais o The King of the Power of the Best of the Power of the Name. Entendeu? Já não pode fazer essa bosta. Pelo que eu ouvi Pessoal, dizer. pastor do TikTok, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Ele Vambora. foi de ralo, né? Ah, foi de ralo. Virou camisa de saudade. Quer dizer, não, ele não faleceu. Mas o Que é conselho isso, tutelar Felca? chegou e, ó, Não foi do Vasco, não. passou a faca nas brisinhas que ele tava fazendo, nas pregações que ele tava fazendo, porque falou assim: irmão, você é muito criança, tem que estudar e não estar aí Exatamente, tem que contando estudar. lorotas e tudo mais, né? É o que aconteceu, a gente vai ver sobre isso, vai ver quem que é o pastor do TikTok para quem para se ambientar. Mas você provavelmente já ouviu aquele que fala assim: Af the kick, the size, Yeah, mano. É ridículo, velho. o rapaz que fala. Velho, sabem qual é a diferença entre ele e a pastora do iPhone? Porque, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui sobre a pastora do iPhone. A diferença... E foi do Felca que eu reagi também da pastora do iPhone, gente. A diferença é que a pastora do iPhone dava umas... punha umas frases... Tipo, ela queria fazer parecer que as frases dela eram de efeito e que iam dar uma grande lição e que é tipo, uau, nossa, ninguém tinha pensado nisso. Este não, é só cringe mesmo. Fala isso, Só né? E ridículo. daí depois ele termina de falar Of the kick, the power, the bug, Isso é bué da o meu parvo, mano. Pix é 550345. Você vai enviar através do QR Code. É mais ou menos Muito como bom, funciona, velho. né? Esses pastores aí que mais pensam em, desculpa dizer, salvar o bolso do que salvar almas. Bom, vamos ver sobre isso hoje, né? E daí, o bom desse vídeo é que não tem nem como ele me processar, né? Porque se ele, porque ele não tem idade suficiente pra processar. Ele não tem Exatamente. idade suficiente pra processar. Ele vai processar o quê? Na vara das pequenas causas? Processar na vara das pequenas causas porque você é pequenininho. É isso, bebê? Oh, Ô, tá meu vindo. anjinho, meu anjinho. Tá, Oh. vamos ver aqui como funciona aqui a situação. Ofidec do que tem que tocatar, Ofidec do que se quer ter catar, Mano, olha pra Ofidec é isto. pacatou que tem que ter, Ofidec do que tem que paquetou, Mano, isto é bem ridículo, mano. Desculpem lá. Quem no seu perfeito juízo ouve isto e acredita que isto é Deus a falar com ele, mano? Carai, velho, é preciso ser muito burro, mano. Sem ofensa aí quem tem fé. Mas porra, mano. Porra. Dá para ver que ele está a inventar. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. Ninguém está a entender nada, filho. Ninguém. Não é poucos, ninguém está a entender. Eu mesmo não entendi. Exatamente. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Meu Deus, até perdeu a voz. Até perdeu a voz. Ah, assim? O gatilho, cara, me Meu lembrou dos meus Deus, dentistas. Abre a boca pra eu ver se tem alguma feridinha aí. Olha para aquilo. É o peão da casa própria. Girando, rodando. Ele tá tocando uma trilha sonora do Drácula. Mesmo a sério, velho. E ele tá assim, ó. Tocando uma trilha sonora do Castlevania, cara. Que é esse vídeo, velho. Olha para aquilo, mano. O que é que deram para aquela criança cheirar antes de entrar aí, mano? O que é que deram para a criança cheirar? Porque ele parece muito estar noiado, velho. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Meu Deus, mano. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu Olha para aquilo, mano. Atrasando ali na Meu música. Deus, Essa mano. parada do tuquetec, taquetec, tuquetec é línguas estranhas, né? Que chama os pentecostais. Línguas estranhas, né? Que basicamente eles dizem que são línguas, né? Que Mano. eu não tenho muita informação sobre isso, mas então assim, não leva muito a sério o que eu vou falar, tá? É a língua dos anjos, né? Línguas estranhas, que é a linguagem dos anjos, porque dizia que na Bíblia os anjos falavam em línguas estranhas, né? E daí eles tentam replicar essas línguas. Mano, a questão nem é essa. A questão é que, pela... Gente, eu também posso estar a falar uma grande baboseira, ok? Mas dizem
que Deus dava o poder das línguas às pessoas que, tipo, estavam a espalhar a palavra dele. Mas não é da King of the Power da Best, não era essa merda. Nem isso que ele acabou de fazer. Era eles conseguirem comunicar-se com outras línguas. Não é inventar a palavra. Não é isso. Não é galinha. Não é falar para a galinha a palavra de Deus. Não é isso. É tipo... Imagina, a pessoa vai espalhar a palavra. Imagina que a pessoa, sei lá, só sabe hebraico. Ela pega e começa a conseguir falar romano. Ela começa e vira e consegue falar a língua do Egito. E agora pega e consegue falar a língua tipo, da Grécia, entendeu? O grego. Ou consegue falar português, consegue falar espanhol, consegue falar... Entendeu? Isso é línguas. É o poder de línguas que Deus dava, entendeu? Que era para eles conseguirem passar a palavra. Não era isto. Gente, não é. Tipo assim... Só para vocês terem noção, para a pessoa conseguir chegar perto de conseguir ver um anjo, tipo, Deus mandou tipo, irem para a caverna mais escura de todas, ficarem lá durante não sei quanto tempo, para conseguirem tipo, ver ao fundo um brilho que era um anjo. Tipo assim, tipo, mano, ridículo, tipo assim, ridículo. Tipo assim, eu posso estar-me a falar uma grande baboseira. Se eu tiver, por favor, me corrijam. Mas tem registro disso, tá? Eu vi em algum lugar. Está certo ou não? Não sei. Mas se não tiver, digam, tá? Línguas estranhas. É algo assim, Foi que eu pessoal? soube E daí, sobre o que isso. acontece? É uma questão que é da igreja... Porque nem faz sentido nenhum. Deus dar-te o poder de falar na língua dos anjos. Ninguém vai entender, porra. Qual é o nexo? Vai entender o anjo? Porra, mas o anjo já sabe a palavra de Deus. Não vai estar a ajudar ninguém. Da igreja pentecostal, né? Muitos... mas é religião, né? Isso não pode... não é interessante ser crítico sobre isso. Mas é a religião. Alguns acreditam, outros não e tudo mais. Só que aí que tá. Nessa brisa, né? Nessa brisa da língua dos anjos, tem muita gente que mete o louco aí, né? E fica parecendo a Gaga de Ilhéus, né? Né? Então é mais ou menos o que aconteceu aqui nesse vídeo, né? Ó, mais vídeos dele aqui, ó. Eu quero te agradecer, porque eu cheguei até onde cheguei porque vocês me ajudaram. Um vídeo de revelação bateu 20 milhões. Mano, eu adoro que... Quem é que fez esse vídeo de revelação, mano? Porque é assim... O momento de revelação não é um momento privado? Não é um momento íntimo? Não é uma coisa que... Não é para se espalhar por aí. Eu acho, é a minha opinião, né? É a minha opinião, minha singela opinião. Mas é assim... Quem grava os vídeos é ele. É a equipa dele. Quem faz os cortes é a equipa dele. Então é. Não sei. 20 milhões. E a conta foi dada de 13.487 pessoas que estavam criticando, dando risada e blasfemando no vídeo. Foi por isso que o vídeo chegou em 20 milhões de visualizações. Vocês me ajudam. E enquanto mais vocês mais me perseguem, mais Deus vai me honrar. E o dia que vocês... Eu acho que assim, pregar a sua religião é muito bacana, né? Você Tá tudo trazer certo. almas pra Deus e tudo mais é muito Tá legal. tudo certo. Só que tá, por que é tão relevante você tá com o cabelinho sempre muito arrumado, com a roupinha sempre muito certa pra pregar a religião? E por que é tão importante a questão de te mandarem tanto dinheiro, né? São essas reflexões. Eu não critico. É simples. É pelo mesmo motivo de uma... Eu acho que já vos disse que eu fui... Nossa, mano. Como puxar a eita da Adventista? Fala comigo. Vem comigo, vem comigo. É simples. Uma das igrejas que eu cheguei a ir muitas vezes foi a igreja adventista. O meu pai é da igreja adventista. E eu parei de ir lá. Há muito tempo. E, mano, uma coisa que tem lá, que eu sempre achei muito estranha, porque, né, se tu cresces numa família que é ligada à igreja, tu acabas por saber a história de Deus, e não sei o quê, papapá, Jesus que veio à Terra, o que aconteceu. E as pessoas não tinham, tipo assim, as pessoas não iam bem vestidas para ir falar com Deus, tipo assim, para irem... primeiro não havia igreja, mas tipo, para irem falar com Jesus, para ouvir ele, a palavra dele, elas não iam bem vestidas, gente, era gente da rua, era gente que não tinha possibilidade.
Mas a igreja adventista tem muito isso. Vai todo mundo, pelo menos na igreja do meu pai, vai todo mundo engravatado, todo bem vestido, cheiroso, cabelo arrumadinho. Gente, e se tu não fores assim, tu estás errado. Não é uma questão de tu não vais assim porque não. Não. Se tu pareces sem estar arranjado, é uma ofensa. E eu vejo isso em várias igrejas. Várias. Não é só na Adventista. Vejo outras. Mesmo aqui perto da minha casa eu vejo. O pessoal vai fato e gravata para a igreja. Nada contra, pode ir. Mas agora não lança um olhar de julgamento em quem não tem. Não julga quem não tem. Entendeu? Há muita igreja que faz isso. Eu acho errado. Mas tem igreja que faz. E essa coisa do valor, óbvio que é preciso valor. Ué. Religião virou negócio. Né? Religião virou negócio porque é assim, eu acho engraçado, né? Que pedem para as pessoas darem dinheiro, mas as igrejas são isentas de pagar tanta coisa, gente. Tanta coisa. Nunca nem vi. Igreja é isenta de pagar aluguel, é isenta de pagar imposto, é isenta de pagar mais não sei o quê. E dependendo do país é isenta de ainda mais coisa. Mas não, está sempre ali, ó, passar o cestinho do dízimo e se tu não dás, tem umas que até dizem que tu não vais para o céu. Tem essa daí também. É isso, gente. Eu acho que aquele lá de cima está desapontado com muita gente cá em baixo. Muita gente. Chico, a evangelização, Só uma ideia. né? Você evangelizar, você passar a sua religião, você passar a sua visão, é muito importante, porque É. a religião... Gente, eu não estou a criticar quem passa a religião. Não, quem passa a palavra. Não tô a ofender ninguém que passa a palavra. Eu estou a ofender quem cobra para passar. Porque isso aí é cobrar para passar. Não é não? Olhar de julgamento por a tua roupa não ser nova, não ser a mais linda que do bairro? É foda, velho. Não ir arranjado como se fosse para um casamento. É complicado. Jesus caminhou na terra ao pé das escórias, daqueles que eram considerados a escória da sociedade. E nem por isso ele parou de falar a palavra. Eles não davam nada de dinheiro para ele. Ele não aceitava. Essa é a diferença. O problema é que hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia não é assim, não. Quem se junta normalmente à religião é porque quer alguma coisa, ó. Tem sempre a ver com isto aqui, ó. O mundo capitalista que a gente vive, ó. Tem sempre a ver com isto aqui, ó. Como diz o Dr. Facilier, o din-din vá por mim. Entendeu? É isso aí. Igreja, mesmo a igreja pentecostal, qualquer igreja, né? Traz muitas pessoas, tira muitas pessoas da droga e tudo mais, né? E coloca no rumo. Faz uma função Sim. social muito importante. Acontece, salva elas fazem almas e isso. tudo mais. Mas por que precisa sempre ser de Falar uma de forma números. tão voltado ao material, né? Por que precisa ser sempre de uma forma material? Por exemplo, muitos testemunhos são Fala a pessoa que estava a pedir me dê 5 inscritos. Mas é tipo assim, diferente, tá? Gente, não... Entendeu? são perguntas que eu faço. Eu não Muitos ando aí testemunhos dessas a das pregar a igrejas, igreja quando vai colocar, e dou muito sempre valor voltado ao a, eu era dinheiro, pobre, entendeu? agora estou rico. Eu era pobre, agora estou rico. Eu estou rico, agora estou rico. Eu tenho carros, eu tenho casa, eu tenho carro. Eu não sei se Deus, né? Essa é a minha interpretação. Eu não sei se Deus está se importando tanto com você ter uma XJ na garagem, certeza ou que você não. ter uma BMW Certeza na que não. garagem. Eu não sei se Deus está se importando tanto em você ter as melhores roupas, os melhores... Eu aposto que Deus não está nem aí. Porque ele mandou o filho dele para vir fazer o bem no mundo. Para ir ajudar aqueles que precisavam. Eu acho que ele não está a ligar se tu tens uma moto, um carro ou se tens uma mansão. Bem sincera. Se ele ligasse assim tanto, ele não tinha andado com os mais pobres. Não tinha andado com os que passavam fome. Não estava a andar com as prostitutas, com os mendigos. Não estava a andar com nenhum deles. Ele teria de ter com o rei da Roma. Entendeu? O imperador de Roma. Era com ele que ele tinha de ter. Tinha de ter com os mais poderosos da sociedade na época.
Ele não teria confrontado, ele não teria falado da palavra dele. Não, ele teria tipo, é isso, gente. Vou lá ter com os senhores que mandam aqui e é isso aí. Que se foda o povo, que se foda quem é pobre. Se ele ligasse assim tanto, tinha feito isso daí, né? Não foi o que aconteceu. Celulares, os Talvez melhores queira dizer relógios. alguma coisa, Na só uma ideia. verdade, e toma cuidado, porque você é muito novo, cara. Toma cuidado, porque na Bíblia diz que a única vez que Jesus xingou, a única vez que Jesus Cristo proferiu um palavrão, e a única vez que Jesus Cristo se enraiveceu de fato é quando estavam vendendo quinquilharias sagradas na frente das igrejas, cara. Foi a única vez que Jesus Cristo realmente se revoltou. Ele ficou revoltado. Ele quebrou. Isso é verdade. Eu acho engraçado que as pessoas que... Sabem aquela frase? Tem uma frase muito famosa que dizem que é... que na Bíblia cada um só lê o que lhe convém. A igreja só lê também aquilo que lhe convém. Ela não mostra esta parte quando está a passar o culto. Não passa. Esta parte de que Jesus ficou revoltado porque vendiam objeto sagrado na porta da igreja para as pessoas comprarem, essa parte eles não passam. Sabem porquê? Porque se vocês forem passar na porta da igreja, sabem o que é que está lá? Livrinho. Para vocês comprarem. Bíblia. Para vocês comprarem. Cruz para vocês comprarem. Velinha para vocês comprarem, gente. Que hipocrisia, velho. Hipocrisia. Tudo. O que estão aqui vendendo Que aqui isso? no templo, né? Dentro do meu templo estão vendendo essas coisas. E vocês fazem muito isso. Essa coisa de pedir pix e tudo mais. Cara, quanto mais melhor, você tem que mandar dinheiro. E vocês ensinam as pessoas a mandar dinheiro, cara. Você pega e fala assim, olha, você tem um celular, você tem que botar aqui, mirar no QR Code. Se você está ensinando é porque você está pegando dinheiro de uma idosa que não sabe mexer no celular. Exatamente. Entendeu? Então a reflexão, a crítica que se faz é só essa, não sobre evangelizar. Sobre evangelizar, não tem críticas, é muito bonito o trabalho de evangelização, é muito bonito o trabalho de tirar pessoas da droga, colocar na igreja. Mano, tá tudo certo. O trabalho de espalhar a palavra, ajudarem as pessoas, está tudo certo. Mas agora, cara, para mim ele está a cobrar pelo culto dele. Ele está a cobrar. É isso aí. Igreja, colocar no caminho certo, colocar no caminho sagrado. Mas por que precisa ter tanto Pix sagrado em nome de Deus, né? Eu não sei se Deus... É a pastora do mesmo, né? Pix. Mas eu não sei se Deus está tão preocupado de você. Ele aprendeu com a pastora do Pix e com o outro que também dizia da King of the Power, da Best, não sei o quê. Ele juntou os dois e deu o pastor Mirim. Foi isso que Uma aconteceu. XJ na garagem, ele está preocupado em salvar almas, né? Tomem cuidado, Exatamente. né? Vocês devem acreditar e tudo mais, vocês devem acreditar, mas acreditem na Bíblia, acreditem em Deus e Exatamente. não no homem, né? Não no homem, cara. Vocês pararem de fazer isso, caiu as visualizações. Mas eu quero pedir que Deus abençoe Mas, cada um de mas vocês. é uma coisa que eu acho muito engraçada. Quer dizer, a MC Loma não pôde mais cantar porque era menor de idade, mas este carinha aqui andar por aí a fazer... a dar uma de pastor, quando ele nem pastor é, pelo que eu soube, ele é missionário, ele não é pastor. Andar por aí a dar uma de pastor não tem problema. A MC Loma não pode cantar funk, que eram letras autorais dela e nem tinha nada de pesado, nada. Quem lembra da MC Loma sabe. Então é tipo assim, não era nada assim pesado na altura. Mas este aqui pode. É a diferença. Vocês, amo vocês e desafio vocês. Amém, né? Se você saber que eu vou pregar na sua cidade, vá no culto e você verá que tudo que falam na rede social é uma grande mentira. E você vai me conhecer de perto. Filho, eu não preciso de ir a um culto teu para saber que aquilo que falam na rede social é verdade. Porque quando eu vou à rede social ver, eu vejo o teu culto. A filmagem que tu fazes, que tu pedes para fazerem. Ninguém me está a contar, eu vi o vídeo. É ridículo. Ai, Melanie, mas é criança. Mano, sinto muito. Onde é que estão os pais dessa criança? Onde é que está o pastor daquela igreja? O que é que andam a fazer? Gente, limites. Existe limite para aquilo que podem fazer com uma criança
Existe limite para a desculpa que uma criança pode ter, porque para mim ele não é criança, para mim ele é adolescente. Começa já por aí. Adolescente já tem cabecinha. Ele sabe muito bem que ele está a pedir dinheiro. Deixando E bem eu vou claro. então tirar uma foto com você e você vai fazer um vídeo me defendendo. Em nome de Jesus. Aproveitando, hoje você vai estar pregando em Curitiba, né? Eu estarei pregando em Curitiba. Se tiver algum Curitibano. curitibano aqui em Curitiba que não gosta de mim, qual é o endereço? E espero que sim. E provavelmente, na realidade, né? Não tem como você ficar 1 hora de culto pedindo Pix. Ele deve pedir para algum momento ali, deve dar a brisa dele para algum momento Exato. que é o que mais fazem corte, mas ele deve sim evangelizar, que é um trabalho bacana, né? Daí é aquela coisa, cara. Maldito, isso é bíblico. Maldito do homem que acredita no outro homem, cara. Né? Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Acredita, cara. Lê a Bíblia e acredita Exatamente. em Jesus justamente para você fugir desses falsos profetas aí, né? Que pregam em nome do Jesus. Se você tem só E olha a que o que não falta aí no informação mundo é de falso profeta, viu? uma pessoa Cuidado. ali que tá no púlpito ali, cantando a brisa dele, você vai ter uma informação parcelada. E daí você vai, às vezes, acreditar que aquilo é a Bíblia. Às vezes não, cara. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Mano. Olha aquilo, olha. Manda toda a igreja abrir a boca. Gente. Ele tá recebendo um anjo, né? E enquanto ele tava ali no processo de deitar, de desmaiar, ele conseguiu tirar forças, né? Pra falar. Manda toda a igreja descer, abrir a boca, né? Mano. A música é igual Dragon Ball, cara. Porra, parece uma cena do Goku contra o É. Vegeta, cara. A música Parece que o igual Dragon Goku Ball. agora vai Vegeta, tirar a força você do não vai me rabo, vencer. levantar e fazer Seria uma muito Genkidama. bacana se tivesse alguns É. conflitos ali, né? Chegar um cara e falar assim, Kakaroto! Daí ele pega e levanta assim, bota a mão e fala assim, Vegeta! E daí fica assim, ó. As palavras do É. anjo. Daí vai dizer, receba as palavras do anjo e te devolvo uma Genkidama de anjo. É, exato, Cara, ia tipo- ser uma coisa que eu pagaria o ingresso pra ver, né? Eu pagaria o Pix pra ver. Mano, que estupidez, velho. Ai. Mano. Eu sou Deus do teu passado, Revota. Erebicandaraia. Eu sou Deus que conhece os teus traumas. E digo assim a ti: vou tomar todos os meus vasos agora. Porque eu estou criando uma aliança Meu em Deus, cima mano. desse altar. Miguel, manda toda a igreja a se colocar de pé para me adorar. Porque eu vou tomar Meu os Deus, meus mano. vasos agora. Mano, olha pra aquilo, mano. Olha pra aquilo. Agora! Ai. Vai passar o ano de mistério! Mano, que isso? É metralhadora? É metralhadora? Pá, 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 pá. É metralhadora. É as que comandam vão no Não fez lembrar. Mano, foi a primeira coisa que eu lembrei. As que comandam vão no Já tem um clipe a falar sobre isso, meu filho. Não precisa forçar, velho. Metralhadora de mistério! É, cara. As que comandam vão no É As isso. palavras que ele falou foram bacanas, tá? Eu não quero ser aqui. Eu sou Deus, né? E conheço os seus traumas. Olha que palavra forte, olha que palavra poderosa, né? Pra uma pessoa que tem traumas, que carrega traumas e tudo mais, né? E todas as palavras que ele falou é muito bacana. Esse teatro aí, essa muito parada teatro, de gente. deitar aí, ficar fingindo aí que acabou de ser vencido pelo Kakaroto Son Goku, eu não sei se é, tá ligado? Graças se a é Deus, muito Sérgio. necessário, né? Mas ele pode Mas melhor do argumentar, que eu, tipo que eu não assim, tô mas aprendendo se nada tem- com isto. ele- talvez pode ser uma brisa assim. Eu sei que é zoeira, Graças né? a Deus alguém Eu tá sei que estudando, ficar né? Que fazendo eu aqui só pá, pá, tô pá, pá, só aprender não aqui. tem, não é nada que existe em qualquer parte da Bíblia e não faz sentido nenhum. Mas quando eu faço pá, as pessoas interiorizam mais a informação. Se for nesse sentido, daí eu acho até Mano. legal, né? Mas assim,
É um teatro mesmo de Vegeta contra Kakaroto Son Goku. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Mano, Mano, tu não és profeta, filho. Tu és missionário, que profeta? Tiraste o profeta de onde? Do rabo. Quem é que te disse a ti que tu eras profeta, filho? Quem te disse? Se fosses profeta não pedias Pix. Não tinham que comprar bilhete para ir ter contigo. Saio Cara, o cabelo, desculpa dizer, né? Isso aí é... Mano, parece que foi lambido por uma vaca daqui até cá atrás, maluco. Uma lambidada de uma vaca, mas estava com uma saliva boa nesse dia. Nem devia estar falando porque tange a aparência dele. Eu não sou a pessoa mais bonita pra falar isso, né? Não vou Eu também não sou a pessoa mais bonita, faca, mas dá para saber que aquilo ali foi lambido por uma vaca. falar que ele é feio, não. Mas ele... Cabelinho de Silvio Santos, entendeu? Pior, que o Silvio Santos era mais bonitinho. Com essa roupinha, ele sendo pequenininho, com esse cabelinho lambido, parece muito boneco de ventríloco, velho. Ainda ele é correndinho, todo Pior travadinho. ainda, Parece... eu disse Silvio Santos pra ser assim, pra coisa, entendeu? Tipo, Silvio Santos também usava fato, não sei o quê, cabelinho assim, todo arranjadinho. Agora, tipo, mano, boneco ventríloco é foda, mano. Nem eu pensei nessa, velho, que essa foi profunda, essa foi boa. Muito um bonecão de ventríloco, cara. É um boneco de ventríloco gigante, é velho. feio falar da aparência, mas é até uma coisa legal, né? É até um fenômeno, né? Parece Ai, um meu bonecão de Deus, ventríloco andando, velho. Eu tô procurando até as cordas que tá em cima de você aí. saio que me jofa. Mano, olha pra aquilo, velho. Jofa se kembe bebovitsma. Ele era fiel. Mano. Eu também posso começar a falar em línguas aqui com vocês, sabem? Que nem ele tá a fazer agora. É só falar a primeira baboseira que vier na minha cabeça. Ai, mano, que otário, velho. E a Ai, Bíblia diz que ele otário era não, tão é criança. fiel, missionária Suzana, que tentava achar ocasião contra ele. Pronto, é musiquinha de fundo. Procurava ambiente. Essa mina bocejando ali. Assim, Ah, velho. nossa, o culto tá tão fazendo bom, aqui, gente. velho. Ah! mas não encontrava. Olha lá. Pegou justo a menina que tava bocejando pra encher o saco dela. O bicho Nossa, é bom. mano. Porque ele era fiel. Tem gente que não tem o que falar de você. Aí como ele não tem o que falar, ele tem que procurar pra falar alguma coisa. Olha que palavra legal, né? Isso é não tem, eu não tô aqui pra... Mano, é que nem a pastora do iPhone. Qual é que é o problema? pra estourar. Tem muita gente que pega e estoura o cara pra caramba e não é imparcial, né? Eu tô aqui pra ser imparcial. Essa palavra é muito legal que ele tá dando, né? É muita sabedoria pra pouco glória. Muita sabedoria pra pouca glória. Eu achei bom, velho. Muita É a sabedoria pastora pra do pouca iPhone glória. 2.0. É mistérios muito misteriosos Acontece, pra sério. pouco glória. Mistérios muito misteriosos, né? E glórias muito gloriosas, cara. Tentavam achar meu pastor. Gostei do senhor. Isso é muito grande na Caraca, mano. Mas o pastor dele é... terra. Grande. Isso É grande isso aí mesmo. É gordofobia, viu? Isso é gordofobia. Ele falou assim: isso você é muito Brincadeira, grande. brincadeira, brincadeira, na gente. terra. Isso aí foi ato falho do bonecão aí, viu? Eu rasgo Mano, eu adoro que o pastor tá ali sentado. Não faz uma merda. Quem tá a trabalhar é a criança. Por isso é que depois sai uma merda dessas. Nossa, mano. Não, esta aqui é pesada, gente. Eu acho que já vi. Não tenho a certeza, não. Câncer. Eu filtro o teu sangue Mano. e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá... Caramba, cara, meio Mano, delicado, teatrão, né? velho. Você tá dando uma falsa esperança Nossa, pra mulher mano. ali, tá Estão com a uma ver, é leucemia, este tá o com problema câncer, né? Algo deste tão pastor sério. Mirim, E velho. você... Ele foi dar uma falsa esperança. Não, nem brincadeira, não se brinca com doença, velho. Muito menos com esse tipo de doença. Nossa, mano.
Mas, ó Sérgio, eu vou te dizer, eu estou a reagir a este vídeo porque me enviaram, porque se não me tivessem enviado eu não ia reagir. Mano, eu andei a tentar evitar, eu não assisti nada dele. Tipo assim, tudo o que eu ouvi dele foi porque o meu irmão assistiu e riu daquilo, entendeu? E você se Mas tem umas coisas que é dispor muito ali a pesado, velho. curar Não dá não. milagre e tudo mais, né? Não sei não, viu? Está dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, Nossa, mano, não faz, velho. pode levantar a mão! Mano. Vamos ver O isto, câncer mano. não vai voltar, a leucemia não vai voltar. Meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu só penso no dia 24 de novembro. Eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? Ninguém levantou. Ninguém falou glória. Já vai. As músicas são sempre muito épicas, né? É. Isso eu tenho que dar. Se a mulher tá fazendo tratamento, Nossa, mano. tá fazendo a quimioterapia, tá fazendo tudo certinho e vem aí pra buscar um conforto na alma dela, pra ter o milagre. Sabem qual é que é a pior parte? É que eu acho que voltou, mano. Não é desejar mal, mas eu acho que eu ouvi alguma coisa a falar sobre isso. Espero que não seja. Pra Desejo ter tudo de bom pra a essa senhora. brisinha lá dele, aí Ah, beleza. nossa, mano. Agora, a partir do momento que você fala assim, ó, não precisa de hospital não, que você tá na mão do anjo. Não precisa de hospital que eu rasgo câncer, eu rasgo mal. Daí, cara, daí você tá, na verdade, Aí é... matando a pessoa. né? Entendeu? Você tá tirando a cura dela, né? Mas não é o caso. Aparentemente essa mulher curou, né? Ela foi curada da leucemia, né? E daí ele mandou a brisa falando que não vai voltar e tudo mais, né? E ele não rasgou um câncer não, por incrível que tá. pareça. Seria muito épico? Seria, mas ele rasgou um papel, tá? Um papel, um sulfite A4. E eu nasci surdo e mudo até os meus Peraí, 3 você nasceu surdo e mudo? surdo e mudo. Eu nasci sem as... Oxe, o Bambam, cara, não tô entendendo nada. O Bambam tá com podcast falando com o pastor porque ele nasceu surdo e mudo. Que vídeo que é esse? cordas vocais sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? É, Deus te colocou no caminho, viu? eu nasci sem as cordas vocais sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas. Sem as vocais. cordas Isso é vocais sem os possível? Os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E Não, gente, peraí. Nascer surdo e mudo pode recuperar a audição e a fala? Não, velho. Não. Isto aqui a gente tem que ir atrás. A gente não pode só falar que não pode. Implante coclear, aparelhos auditivos, terapia genética e acompanhamento de fonoaudiólogo. O mais cedo possível, não sei o que. Ele disse que foi até aos 3 anos. Gente, pôs implante. Se não pôs implante, não tem como. Houve uma coisa, o teu corpo não vai criar corda vocal do nada. Não vai criar tímpano do nada. O nosso corpo não funciona assim. Tá? Só para deixar claro, a gente viu o resuminho que estava ali. Só com implante. É isso. E aparelho. minha mãe era de um centro espírita, né? E A galera nasceu sem tímpano, cara. Você tá metendo louco. Você tá metendo louco pesado, irmão. Pô, você tá metendo louco pesado. Nasceu sem tímpano e sem corda vocal. Gente, obviamente que é impossível ele ter nascido sem isso tudo e estar agora a falar como ele fala. Entendeu? Eu estava só a ir à procura, porque senão depois eu sei que vai vir a patrulha do mimimi, se encontrar o vídeo, e vai dizer, tu não viste, tu não sabes. Não dá, mano. Não é assim que o nosso corpo funciona. Ok? Esperem alguma coisa contra, guardem para vocês. Obrigada. Não, tu não estás a entender. Ele era surdo e mudo. E agora ele fala da King of the Power of the Best. Mano, não, mentira, é impossível, mano.
Nasceste sem cordas vocais, sem tímpanos e ouves normal e falas normal? Mano, ouvir ainda é como o outro. Metes um aparelho e está nice. Tipo, ok, podes conseguir ouvir. Agora, sem corda vocal e conseguir falar como ele fala, mano, impossível. Não dá, não. Não dá. Não existe isso. Não existe. Nem mudo Talvez um dia exista. No futuro, talvez um dia consigam. Hoje, não existe, mano. Até no dia, até na mudo altura tem que ele corda nasceu, vocal, muito isso aí menos. você tá brisando pesado, cara. Tá brisando pesado, né? Não professava fé cristã. Vamos fazer cirurgia pra botar tímpano? Ninguém da minha casa professava a fé cristã. Ah, gagueja não. E minha mãe, ela Gaguejou, perdeu. Que aqui já perdeu a teve esse fala. período. E eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que é, Alex? Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha De vida. verdade. Um milagre. Um milagre aconteceu comigo também, cara. Vocês não vão acreditar, mas eu nasci sem falar português. Por incrível que pareça, nasci sem falar, só chorava. E nasci sem andar, cara. Nasci sem falar e sem andar. Mas Eu também. um milagre em mim que lá pela fase dos 3 anos comecei a falar. É. Comecei a falar mamãe e comecei a andar pra todo canto. Engatinho. Nossa, Felca, esse milagre também aconteceu em mim. Nossa, Felca, não acredito. Eu encontrei alguém que também teve o mesmo milagre que eu. Meu Deus, foi milagre. Ah, pá, porra, mano. E aí depois comecei a andar. Milagre. Eu tenho que rir pra não ando, chorar. ando pra caramba. Do jeito que eu ando, você não tem noção. E o jeito que eu falo português é outra coisa, outra história também. Entendeu? Até espanhol eu consigo falar um pouco. Ó, eu te amo. Entendeu? Até outras línguas. Eu também sei falar espanhol. Eu sei falar espanhol, sei um pouquinho de inglês, não sei falar bem, mas sei um pouquinho, entendeu? Não tenho o poder das línguas, não tenho. Gente, infelizmente não fui abençoada com essa. Problema meu mesmo, entendeu? É isso, não fui competente o suficiente. Quem não tinha as cordas vocais e nem os símbolos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. E de lá pra cá, Deus começou a trabalhar na minha vida e dentro da minha casa. Comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Você nunca sabia o que era uma igreja, você nunca ter entrado numa igreja. Um menino. Comecei a cantar louvores dentro da minha casa. Louvores que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro da minha vida. Ele nunca ouviu o louvor, já sabia a letra. Ô menino, você, desculpa dizer, mas você tá brisando pesado. Viu? É. Você tá brisando pesado, né? Brisando com raiva até, né? Quem que é esse, The King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta, decide, faz pergunta. Nossa, peraí. Credo, pra uma pessoa da igreja falar nessa ignorância? Calma aí, moleque. Sossega o facho. É normal, se tu estás com um público em português, Deus deu o poder das línguas para as pessoas conseguirem espalhar a palavra. Não para usar outras línguas para dar a palavra. Além disso, the king of the power, the best... Mano, queres dizer o quê? Porque já vi gente a traduzir as frases que tu dizes. Primeiro que muitas delas é a gaga de Ilhéus, entendeu? O resto é inglês, qualquer merda. Ele pega e fala inglês. Mano, não é pergunta decente. Tu é que tens de te mancar na vida, filho. Eu acho que você tem toda a razão de falar inglês em cima do altar. É super bacana, né? Mas fale o inglês corretamente. Of the king, Exato. the power, the king, the power, the king, the power, the power. O que isso diz, né? Se você não formulou uma oração, Exato. você não formulou uma frase. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, the king, ai, Não. ai, the power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em se evidência. eu você quiser fala- falar Exato. de Mano, se tu não queres que as pessoas falem sobre isso, não pega, não faz um short dessa parte e não posta. Está tudo certo. Quem faz os vídeos és tu e a tua equipa. Quem faz os shorts és tu e a tua equipa, meu filho. A culpa é tua se viralizou aquela parte porque tu foste burro e mandaste isso para as redes sociais. A culpa não é do mundo, a culpa é tua. Se não queres que te chamem de idiota e de falso, não manda essa merda. Pronto. Manda a parte que tu estás a dar uma lição de moral boa. Faz que nem é por... Mano, a pastora do iPhone, todo mundo zoa a garota. Mas aquilo que eu sei é... Ela dá uns exemplos nada a ver, irmão. Não sei o que. Mas pelo menos ela dava algum exemplo. Já tu começas a dar King of the Power the Best, mano. Ainda por cima é imitar outro pastor de antigamente que fazia essa merda, mano. Falta de criatividade, né? Ou então o anjo que está a falar contigo está a repetir a mensagem da... Está complicado essa daí, velho. Riscou o disco, só sabem falar isso?
Ali, se eu quiser falar árabe, se eu A palavra que ele conhece árabe é Mohammed. Mano, é um nome, mano. É tipo um José da vida, mano. Tipo um José da Falar vida. árabe, Mohammed. Você tem noção Mano, é a mesma coisa que eu mano, falo ele é assim, ó, ridículo, e se eu mano. quiser falar japonês? Hideo Kojima, entendeu? Yeah. Hayao Miyazaki, entendeu? Exato. E se eu quiser falar japonês? Son e se eu Goku. quiser falar inglês? Donald Trump. Foi isso que ele Exato. acabou de fazer. E se eu quiser falar inglês? Donald Trump. Se eu quiser falar francês, Isso tem que se eu quiser falar... Se Trudeau. eu quiser falar Messi, Isso se eu tá em quiser falar evidência. Marra, e o que Marrar? que O que é marrar, velho? E se eu quiser falar francês? Jacan. Exato. Eric Jacan. Eric E o Jacan. que fere o sangue na igreja por causa disso, irmão? Corte rápido. É, o que fez. Mano, e depois mandam essas no final para dizer, ai, lacrou. Mano, parece é a pastora do Pix, só que a versão mais recente, entendeu? E pior, porque a pastora do Pix não passava tanta vergonha. O seio da igreja é que você tá metendo. A única maneira que ele sabe contra-argumentar contra alguém é falar alto e dizer, isso não interessa. Mano, vê-se mesmo que é criança, velho. Ele não pensa um minuto naquilo que ele está a dizer. O rei, o poder, o melhor, literalmente. Mano, exato. É exatamente. Mano, e umas merda lá no meio. Ele não formula uma frase. O Felca já disse, ele não formula uma frase, irmão. Porra, velho. Pô. Você tá metendo louco pesado, cara. Você tá querendo buscar autoridade. Olha, aquele podcast que ele está, eu vi mais de uma parte daquele podcast, porque cortaram várias partes, dele a ser desmentido. Porque, mano, ele está no podcast. Mano, quando tu aceitas ir a um podcast, pelo menos é assim que eu acho, né? Tu, antes de entrar no podcast, eles perguntam assim: tem algum tema que tu não gostes de falar? Normalmente. Olha, eu não gosto de falar disto, eu não gosto de falar, por exemplo, olha, eu não dou nomes da minha família, não dou nomes das pessoas com que eu interagi durante a minha vida, por uma conta de privacidade e tudo mais. Claro que quem me conhece pode acabar por saber quem é, mas por conta de privacidade eu não vou contar. Pode acontecer isso. Ou então, olha, não me perguntes nada da minha infância porque eu porque eu não gosto de falar sobre isso. Mano, a partir do momento em que tu vais a um podcast, não dizes a eles do que não queres falar, ou então aquilo que tu não queres falar é exatamente o motivo de tu estás lá, meu filho, inteira-te, tá? Até eu que sou analfabeto no japonês, devo falar japonês melhor. E sem usar o tradutor. Olha que não é difícil. Olha que não é... Melhor do que ele em qualquer língua não é difícil, gente. Com bagulho que É só saber mentira, formular uma simplesmente, frase, tu né? já Entendeu? ganhaste Você tá dele. pegando pessoas que não sabem falar inglês e é por isso que você pega essa brecha. A pessoa não sabe falar inglês, não sabe o que você tá falando. Exato. Não faz nem sentido. A pessoa não sabe falar árabe, ela vai pensar que Mohammed é uma coisa muito importante. É um nome comum, É um nome. mais comum da face da terra. É um nome tipo José, tipo Maria, tipo João. É tipo o nome mais visto na humanidade. É tipo isso. Espere o ser da igreja quando você tá literalmente mentindo. Mentir é pecado. Você tá metendo louco. Exato. Mano, olha para aquilo. de entrar no recinto. Mano, olha para isto, mano. Estão com um jaleco. Parece que são doutores. Vocês não são nada, mano. Mano, que ridículo, velho. Mano, O cara tá falando em línguas ali porque ele tá incorporado. E o. Tá a o rapaz, traduzir. O boneco de jaleco tá É. traduzindo em tempo real. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. Ele é criativo, ele consegue traduzir ele rapidamente. Realmente, né? é o Good Doctor, mano. Sacanagem no chat do diferente Felca. para todos os meus vasos. Mano, eu adorei que ele fala tipo 3 palavras e ele traduz para 3 frases. É maravilhoso. É tipo assim, é uma coisa incrível. Filho, coerência. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu tô fazendo. Mano, olha para aquilo, mano. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. A se calhar? A se calhar? Mano, nem traduzir ele sabe, caralho. Ele não formula uma frase, mano. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. Cara, eu fico imaginando. Mano. Que, assim, não dá pra se falar por Deus, né? Por Jesus, nem nada. Mas o que eu fico imaginando, né? Eu É a língua do tenho P. curiosidade de saber o que Jesus Cristo faria se ele voltasse e visse isso, cara. Se ele voltasse. Mano, a melhor parte do vídeo do Felca é ver os comentários do pessoal do chat dele a comentar umas coisas nada a ver, irmão. Olha, já me estão a falar em línguas, já me estão aqui a falar em línguas. Se visse ele pedindo The pizza, King of the fazendo Power of the teatro, Best. desmaiando, Tu vê cara. lá, ó. Eu acho que é muito mais
Não sei, é um palpite, eu não posso falar Que pra Jesus. otário. Mas o meu palpite é que é muito mais o que Ai, ele mano, fez que no tempo estupidez, de caralho. quebrar tudo e falar que isso aqui é uma vergonha, do que ele achar bacana e do que ele achar legal, entendeu? Cara, Ai, mano, não ridículo, sei, velho. cara. Ridículo, Você fala assim, ridículo. vocês ficam blasfemando contra mim e tudo mais. Primeiro que blasfemar é só contra Deus, né? É. E segundo que muito do que vocês estão fazendo também é blasfêmia, porque vocês estão criando uma interpretação paralela à Bíblia, né? E vocês estão fazendo essa Mas interpretação qualquer pra coisa, gerar um qualquer coisa teatro refuta mesmo, ele. gerar uma comoção emocional ali que não existe, né? Não existe, né? Vocês vão pisar. Off the king, the power, Olha the para man, isto. the best. Mano, olha para isto. Se tu fores ver, isto está no canal dele, mano. Agora já não deve estar que ele tirou. Ou já foi bloqueada a conta. Mas estava no canal dele. Foi ele que fez o vídeo. Não foi ninguém, mano. Não foi ninguém que foi à igreja dele e filmou. Não foi. Foi ele que fez o vídeo e postou. Tu mentes com a boca toda, fazes uma figura triste e engana a gente, mano. Podes até tentar passar uma mensagem boa, há bocado passaste, tudo certo. Mas, mano, não faz isso. É feio. É feio brincar com a crença dos outros. É feio fingir que és uma coisa que não és. É feio mentir em nome de Deus. É muito feio. Muito feio. Tá? The king, the fairy, the smile. Ó, o que ele falou? Da Of the king, ou seja, do rei. Of the king. Não, calma, eu vou tentar traduzir aqui, ó. Do rei, o poder. Ó, do rei, o poder. Ó. The best, the Demander, demanda. Dá pra falar? Não, demander é o quê? Demander não existe, né? Of the king, ó. Do rei, ó. Do rei, o Olha pra poder. isto. Demander, o melhor. O rei, a pena. Fairer é pena, né? A pena. the fairy, the smile. Desmine. Não, não é, ele não falou fair. Desma. Pena de galinha. King, the fairy, the smile. Desmai. Desmai é o quê? Dá pra falar que é desmine? Mano. Fewer? O que é fewer? Ridículo, Fewer é velho. esgoto, né? Poucos é fewer, né? Ele tá falando inglês igual o Bolsonaro, cara. Popcorn, ice cream em Brasil. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não? Não. Não. Tu não podes pedir 10 mil reais no altar, velho. Porque tu estás a aproveitar da fé de alguém, mano. Para tirar dinheiro dessa pessoa. Estás a entender que o teu problema é esse? Velho, juro, eu tento, mano. Eu tento. Filho, houve uma coisa. Filho não. Oh, projeto de ser humano. Tu nem ser humano. Porque para mim não dá para considerar ser humano. Projeto de ser humano. Entende uma coisa. Tu pedis 10 mil reais em cima de um altar. Não é quem quiser pega. Não. Tu estás a mexer com a fé de alguém. Tu estás a fazer quem não consegue doar sentir-se mal e sentir principalmente que não está a ser ouvido por Deus. Não está a ser sentido por Ele. E é mentira. E quem consegue está-se a sentir bem. Porque se tu disseste, Ele está a ouvir, né? É feio brincar com a fé dos outros. Muito feio. E principalmente pedir dinheiro para comprar a salvação, para comprar uma mensagem, para comprar uma certeza que Deus ouviu. Porque tu não tens certeza de nada. Tu és um mero mortal como qualquer outro. É muito triste ser tão novo e tão pilantra. Quem tá Muito ferindo o triste, sangue da igreja, eu tô muito. te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Tu estás a mexer com o psicológico da pessoa, tu estás a mexer com a fé da pessoa. É pior ainda do que apontares um revólver, sabes? Estás a mexer com a esperança de uma pessoa. É pior. É bem pior. Tu és ridículo. Essa é a diferença, é que tu és ridículo.
em todo forma culto. voluntária, né? Voluntária. Ver o culto. É, cara, mas aí que É voluntário, é mexer com a fé do outro, é voluntário. É como eu chegar aqui e dizer assim, gente, quem quiser ser salvo e ir para o céu, basta doar 10.000 euros para mim. É a mesma merda. É a mesma merda. Eu virar e dizer-me assim, gente, se quiserem que Deus ouça as vossas palavras, doem 10.000 dólares para mim. É a mesma merda. Eu preciso de uma doação de 10.000 reais. Porque ele assim quis. Mano, estás a ver? Independente se ele quis, não sei o quê, eu preciso. Mano. Ai, que ridículo. esse é o mesmo argumento de quem divulga aposta, cara. Eu não obrigo nem a... Eu não obrigo ninguém a jogar, eu não obrigo ninguém a entrar na plataforma, eu não obrigo. Eu deixo as regrinhas bem simples, pois deixas, mas quem já tem vício não vai deixar de jogar. É como as pessoas têm fé, não vão deixar de dar. obrigo ninguém a apostar. Aí que tá, vou mais longe. É o mesmo argumento de quem vende droga, de traficante. Eu não obrigo Exato. ninguém a comprar. Não, Mas compra você porque tá quer. fazendo uma manipulação. A manipulação, e quando você cria... Por que que a pessoa... Vou explicar uma coisa aqui, ó. Por que que as pessoas dão tanto dízimo, e alguns dão tanto dízimo, vender o carro e botar na igreja? Porque rola dentro da igreja uma espécie de hierarquia. Rola dentro da igreja uma espécie de Exatamente. hierarquia que vai de cima a baixo, tá? Os fiéis que são mais devotos, que falam mais, que não faltam nenhum culto, que dão mais dízimo, ele fica na interpretação das pessoas mesmo da igreja, dos fiéis que visitam a igreja, acima nessa hierarquia. E daí rola toda uma manipulação, toda uma manipulação social mesmo, né? De cara, você vai colocar dinheiro porque você vai ser curado e tudo mais. Quando você tá manipulando, você pode não tá botando uma arma na cabeça, mas você tá fazendo algo que é errado. Exato. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo Pix pra voto. Eu deixei claro 3 vezes na live, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é para ajudar as crianças sequestradas do projeto SOS Crianças Desaparecidas. E daí o que fizeram com ele foi fake news, né? Se ele tá pedindo Pix pra doação, né? Ele tá doando. Aí tá certo, Daí é uma fake tudo news certo. que fizeram com ele, né? Isso aqui é para ajudar o projeto. Coloquei 3 vezes, mas os infeliz cortou a live e colocou como se eu estivesse fazendo voto. Daí é uma calúnia, né? Exato. O rapaz colocou, comentou. Não, eu estava com ele estava falando sobre um projeto que nós estamos fazendo. Acabou. Aí às vezes eu vou estar na minha igreja. Agora a questão é, toda a doação que te dão é para alguma fundação? Toda a doação que te dão é para ajudar algum projeto? Ou esses 10.000 reais foi para a tua conta mesmo? Que aí temos um ponto, né, querido? Já pedindo uma oferta, um voto, direcionado ali pela parte de Deus. O cara vai lá e filma e fala que eu tô pedindo dinheiro como se fosse um ladrão. Eu não acho certo, não é ladrão. Isso eu não acho certo. Tudo certo, tudo bem. Eu estava a pedir dinheiro para ajudar uma causa. Joia, beleza, muito bom. Fizeste muito bem, querido. Certo você ser contra o dízimo, né? Eu acho que você tem todo o direito de pedir o dízimo, até porque... Tem todo o direito de pedir o dízimo. O que a pessoa puder dar. Se a pessoa não puder dar nada, ela não dá nada. Ela não vai deixar de pôr o pão na casa dela para dar o dízimo na igreja. Tá bom? E isto é um recado para todas as pessoas que vão à igreja, e tem pessoas da vossa família que vão à igreja, que deixam lá tudo. Deus não quer que tu deites fora a tua vida. Por isso, se aquele dinheiro que tu tens ali é para comprar o pão, é para comprar a comida que a tua família vai comer, e não tens mais, e não vais ficar sem comer se deres aquele dinheiro, não é para dar à igreja. Deixa-me contar-te uma coisa. Deus valoriza muito a tua vida, porque senão não te tinha colocado aqui. E se a igreja te fizer sentir que tu estás errado porque não deste, porque precisavas, para comer, se não for para ti, para os teus filhos, para a tua família, para tomar conta da tua família, então deixa-me contar-te uma coisa, estás no lugar errado.
tá? Tu não estás errado. Não estás errado. Tu estás no lugar errado e com gente muito errada. Tá? Vou deixar já bem claro. É assim que as igrejas crescem, sobrevivem, né? A minha questão Aí ele ia dizer sugam. É, elas sugam o dinheiro, é assim que elas sugam. E crescem e tudo, é exatamente. Não sei se ele ia dizer. Brincadeira, Felca, tá? Não sei se era isso que tu ias dizer. Não vou pôr palavras na boca de ninguém, tá? Mas é tipo... É. Então é do quanto vocês fazem questão de bater tanto na tecla, porque às vezes tem cultos, pregações que eu vejo que pede mais dízimo do que prega a palavra, entendeu? É mais voltado ao dinheiro que vocês estão mandando do que a palavra que está sendo pregada, entendeu? 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Mano. Curso de como tirar dinheiro de trouxa. Tem pessoas que R$1.000 para ele... Correção. Curso de como tirar dinheiro de crente. Tá aí, gente. Quem quiser aprender, tá aí. Pastor Mirim. Ensinando, basta ver o vídeo, de graça. De graça. Vejam os vídeos dele, é só replicar. Replica por todo o Brasil, é isso aí. É que nem casa da aposta. A única diferença é que a casa da aposta, pelo menos tem a rodinha que gira. Dá para dizer que, ai, não é vício. Né? Dá. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui botar. Estipular o valor do dízimo, né? É. O dízimo... Cada um dá aquilo que pode. Não há valor. Se a pessoa quisesse dar R$1.000, ela chegava e dava R$1.000. Se ela quisesse dar 10 mil, se ela quisesse dar R$1.000.000, ela dava R$1.000.000. Sabe por que ela não dá? Ela não quer. Ela não acha necessário dar. Desde o momento em que ele estipula um valor, ele está a dar um valor para tu seres ouvido. Ele está a dar um valor para a tua alma chegar lá. Ele está a dar um valor para ele chegar até ti. E não é assim que funciona. Ele está a dar um valor, está a dar um número para as pessoas. É tipo assim, quem der esse dízimo vai ter um bilhete dourado da fábrica de chocolate. Quem não der, ups, pode não ter, entendeu? Provavelmente não vai ter. É recomendado pela Bíblia a dar 10%, né? Dou o quanto o seu coração diz. Olha a água! Estipula. Obrigada, Alpo. Muito obrigada. Nossa, mano. Pastor Mirim é foda. Sabe de uma coisa? Eu tô com dor de garganta. Há 2 dias que eu tô com dor de garganta. Vocês acreditam que está a passar? Eu precisava de um parecido com este, que isto não cabe aqui, por causa que isto tem uns dentes aqui que não deixam entrar. O quê? Deixa eu ver. É essas coisas aí que travam. Mano, mas ele é assim. Todos são assim. Sim, mas trava, não deixa entrar. Peraí. Porra. Ai, gente, desculpa. Falei a geneira. Desculpa! Porra! É que não quer dizer. Desculpem, falei a geneira. Porra! Manda um porra pra todo mundo. Muito obrigada, Alpo, seu fofo, seu lindo. Onde é que tá o fio? Demônio! Isto é culpa do pastor Mirim. Que isso? É dele. Culpa toda dele. Toda dele. Por causa do cabo ter ficado assim. Toda dele. Eu perdi o cabo por culpa dele. Foi o da King of the Power da Best. Perdeu o meu cabo. Tá aqui. Tenta este aqui. Vê se tá bom. Se não Passa a tiver, estrela ali. se não tiver bom, você volta. Vai lá. Da King of the Power da Best. Para ti também, tá?
Estou espalhando. The King of the Power the Best. Gente, o que é que vocês acham? Eu vou começar uma igreja aqui em Portugal. Vou abrir uma igreja. Não vou abrir. Eu vou entrar numa igreja qualquer e vou começar a fazer essa merda. O que é que vocês acham? Vocês acham que eu ia ganhar dinheiro? Olha, Fala sério, gente. Vocês acham que eu ia ganhar dinheiro? Deu, Sara? deu. Graças a Deus. Tá com a gente, não tá com o pastor Mirim. Seria uma ótima ideia. É uma pena que eu não tenho cara de pau para mentir na cara do povo. E eu não tenho audácia de mentir para as pessoas sobre Deus, né? Porque é assim, eu não vou à igreja, mas eu respeito quem vai, entendeu? É a diferença. Há quem vai e não respeite nem sequer quem vai, né? Complicado, ninguém acredita. O varoludismo, ele tem meta para bater como uma empresa. Se você não acha isso questionável ou criticável, você é cego. E você Exatamente. aceita tudo que dão pra você, igual o gado mesmo, entendeu? Igual um bovino, igual um cordeiro, entendeu? Banido das redes e proibido de pregar, missionário Mirim promete retorno assustador. A medida foi tomada em meio à grande visibilidade de Miguel Veiga nas redes sociais por suas preocupações e supostas curas, né? O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como missionário Adolescente, ele não é criança. Mirim, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas e viajar. Graças a Deus, decidiram finalmente meter juízo na cabeça do moleque, já que os pais não puseram, porque ele devia estar a estudar e não a pregar em igreja, porque daquilo que eu sei, tu para pregares em igreja tens de estudar teologia. Vocês não sabiam? Deixa-me contar-vos uma coisa. Vocês têm que estudar teologia para irem pregar na igreja. Vocês sabiam? Vocês têm que fazer prova? Vocês sabiam que vocês têm que estudar durante muito tempo? Vocês sabiam que vocês têm que ler a Bíblia? Não é só chegar em cima de um palco e falar da King of the Power the Best. Não é só. Quem diria, né? Quem diria? Nas redes sociais por Que era tempo preciso estudar, indeterminado, viu? né? Na tarde desta quarta-feira, 30, no entanto, o jovem fez uma publicação em seu perfil no Instagram, afirmando que seu retorno será assustador, né? Claro que vai ser. Pagando o conselho tutelar para poder voltar a pregar, tá ótimo, né? As informações de afastamento da rotina de pregações foi confirmada pelo Globo, junto ao pastor da igreja Assembleia de Deus, Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta. Com a nova rotina, ele retornará às aulas presenciais, uma vez que antes Graças ele a estudava Deus. de forma online. Ele não estava estudando para poder fazer as pregações. Criança não tem que estudar online, tem que ir para a escola. Vai estudar, vai para a escola, que é para falar com os coleguinha. Não é para andar em culto. Você vai na igreja no final de semana. E não é para pregar, é para ouvir. Entendeu? Quem vai pregar, estudou. Você quer pregar, estuda. Assim funciona. Ai, Melanie, mas é só quando for para a universidade. Foda-se. Foda-se, foda-se. Pregações e tudo mais, né? O que o Conselho Tutelar, hoje no Brasil, né, proíbe. Você pode atuar, você pode ter um... Mano, a questão sabes, isso é um grande problema das pessoas que acreditam muito. É que depois aparece um cara deste que diz assim, tem que ser R$100, R$1.000. E depois ela pensa assim, se eu não der, eu vou para o inferno. Pensa assim. Ai, Melanie, mas estás a ser extremista. Mas existe gente que é extrema quanto a isso. Tal como tem gente extrema em casa de aposta. Ela aposta o dinheiro que tem e que não tem. Fica a dever para a agiota. Fica sem casa, fica sem comida. Morre. Gente. É uma máfia. É uma máfia. Este tipo de coisa não é crença, não é religião. É máfia. Máfia. Isto é uma máfia. De gente que rouba dinheiro de crente. Que rouba dinheiro de quem tem fé. É máfia. Isto é uma máfia. Não é outra coisa. É uma máfia. É só isso que é. Uma máfia. E quem disser o contrário está errado. Enquanto na fase da infância, ali até os 8 anos, né? Até você não alcançar a maioridade. Mas você tem que manter os estudos ali e tudo mais, né? De acordo com o pastor Márcio Silva, a medida será respeitada pela igreja para preservar a imagem do adolescente, né? Agora? Houve uma adesão radical do Conselho Tutelar que Que proibiu a Tuga tá revoltada. Tá aqui eu ver. de pregar e usar as redes sociais. Estamos tristes, mas optamos por afastá-lo para evitar mais exposição. Ele aceitou de boa decisão, informou o pastor. A proibição de seguir com o pastoreado foi tomada em meio à grande visibilidade que Miguel Veiga nas redes sociais por suas pregações.
e supostas curas. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e vídeos que viralizam, ele divide opiniões entre fiéis. Ameaça nas redes. O Ministério Público de São Paulo, MPSP, apura ameaças feitas por internautas e migrando nas redes sociais. A investigação preliminar teve início após os pais adolescentes levarem caso à Polícia Civil. Ah, vocês souberam levar o caso à Polícia Civil do vosso filho estar a levar bullying na internet, mas não souberam levá-lo para a escola. Nossa, que pais bons, hein? Que exemplo. Não posso falar muito, mas é assim. Exemplo bom. Minha mãe nunca disse assim: olha filha, vai faltar à escola para ir falar merda na igreja. A mim nunca me disseram isso. Já para outros pais não se importam muito. De acordo com o pastor da Assembleia de Deus, o adolescente recebeu ameaças e xingamentos por conta de sua atuação em cultos. Críticos o chamam de anticristo e o acusam de tentar enganar fiéis com falsos anúncios de curas e falsas revelações. Tem muita gente que pega pesado, né? Fala que é anticristo, fala que ele tem que morrer e tudo mais. Não. Isso também não. Isso aí é pesado. Não pode não. Né? Tudo isso tá ali em difamação e quando você imputa crime, você tá ali em calúnia e tudo mais, né? Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu apoio de figuras públicas, como o influenciador Pablo Marçal, que afirmou: Por que é que não me admira que o Pablo Marçal esteja do lado do pastor Mirim, gente? Alguém tinha alguma dúvida que ele ia aparecer, gente? Alguém tinha? Eles os dois estão parecidos, gente. Alguma dúvida? Ele não é falso profeta. Em resposta às acusações, o adolescente publicou um vídeo sem entrar em muitos detalhes. Peço imensa desculpa, Pablo Marçal. Nós esquecemos que tu tens a verdade do universo contigo também. São dois. Prepara-se, prepara. Do crescimento pessoal e do fortalecimento do seu ministério. Segundo ele, as manifestações públicas e privadas que recebeu serviram como combustível para a evolução do seu trabalho espiritual. Realmente, essa visão aqui, manifestações públicas e privadas serviram como combustível para a evolução do seu trabalho espiritual, do seu trabalho espiritual. Essa visão aqui é muito madura, viu? Ele tem 14 anos ali, mas essa visão aqui é muito madura. Com certeza ele é um cara à frente do tempo, né? Ele é um cara que, por mais que tenha 14 anos, ele é muito... Ele tem uma certa maturidade. É maduro. Só que é assim, tem coisas que, mano, não dá. Se ele é maduro para ter esse tipo de frase, entendeu? Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e... Ele mesmo disse, é missionário. Então por que ele está a pastorar uma igreja? Quer que ele está a dirigir um culto? Ninguém sabe. É um mistério da humanidade. Mistério. Para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas. Olha que maturidade, né? Sobre as críticas construtivas eu reflito, né? As críticas destrutivas a gente resolve na justiça e tudo mais, né? Porque daí não tem falar que o cara tem que morrer, daí não faz sentido. Mas olha que maturidade ele falar que nas críticas construtivas eu reflito, é muita maturidade, tá? A respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira... Caraca, ele é primo da menina do Ministério Etron, gente? O ministério dele? Que isso? Ele é dono do ministério? Que ministério? Com essa idade pode ser dono do ministério? Não sabia disso aí não, gente. Oficial sobre a minha posição. Que isso? Agora a criança é dona do ministério. Relacionado a esse alerta que estou fazendo hoje. Como a Ismael costuma dizer, e o Brasil é um hospício a céu aberto, não é mesmo? Deus abençoe. Orem pela minha vida, se puderem. Não que Portugal seja muito melhor, mas Deus por vocês. tá tudo certo. Deus abençoe. Cara, imagina o que esse moleque com 14 anos... Imagina a bomba que esse moleque tem que enfrentar com 14 anos, cara. Com 14 anos o moleque tem que enfrentar uma bomba de críticas e tudo mais. Se não tivesse começado a fazer, não enfrentava. Se não tivesse feito, não ia enfrentar. É como aquela frase, se não está pronto para tancar, não entra. Não entra na brincadeira, entendeu? Né? É muito delicado, né? Gente, olha... Daí isso aqui basicamente, não querendo dizer nada, né? Quer dizer, querendo dizer nada. Isso aqui é a mesma coisa que mostrar a chave de uma BMW, tá? Cada plaqueta dessa custa 50 mil pra fazer essa operação, né? 30, 50 mil mais ou menos, né? Sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que dizem que uma frase que usam muito é
O nosso corpo foi obra de Deus. Nós não devemos mexer nele. Claro que se tiveres uma doença, deves mexer. Mas o cara foi lá e arrumou a boca inteira, tirou a boca toda que Deus lhe deu, os dentes todos. Nossa, gente! Que é isso? Mas porquê que não deixaste como Deus te criou, meu filho? Qual é o problema? Pra colocar essas Já sei para que é que foi a doação dos R$1000. Foi para colocar mais um dentinho que lhe plaquetas faltava. no dentes, né? E o dízimo não é pra igreja, a oferta não é pra igreja, né? Jesus chegou com um burrinho e roupa rasgada, cara. Entendeu? Então, assim, cada um que reflita, né? Cada um que reflita. Exatamente, pessoal. cada um que reflita. É isso aí. Nossa, a Bianquinho e o Felga têm dado um BO, gente. Um BO. É isso, gente. Ridículo. É isso que eu tenho a dizer. E a lição que nós aprendemos sobre isto é: não confie em toda a gente. E não existe valor mínimo de doação para a igreja. Se vocês não puderem dar, não deem. E se vos fizerem sentir obrigados a dar, estão no lugar errado. É isso aí que eu tenho a dizer, tá? E não confiem nesse tipo de gente, tá? Não vai dar certo, não vai dar bom.